Olá, pessoal! Eu sou a Páblia, eu sou uma das instrutoras de yoga da Escola de Yoga Online Ser Alquimia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje nesse vídeo eu irei falar sobre os koshas, as camadas do corpo. Mas antes de continuar com esse vídeo, logo aqui embaixo tem um link para inscrição do nosso canal e também tem o contato das nossas redes sociais. Bem, a palavra coxa, ela pode ser traduzida como bainha, revestimento, camadas. E quais seriam esses coxas e o porquê é importante a gente entender, compreender como essas camadas elas funcionam no nosso corpo e, consequentemente, em nossa vida. O importante aqui é observar que essas camadas, elas não estão separadas, elas formam um complexo integrado, apesar de cada uma ter uma característica, cada uma ter a sua especificidade, elas atuam mutuamente. E a partir do momento que eu entendo onde e como elas funcionam, eu posso observar, né, como esse corpo grosso, ele vai sutilizando e vai reverberando, inclusive, na minha saúde, inclusive no bem-estar, no meu bem-estar, e no ambiente que eu me interajo com as pessoas, com a minha família, com o meu trabalho. Esse estudo, ele não é um estudo contemporâneo, não é um estudo recente. Os grandes mestres, os grandes sábios, eles já se atentavam, né, a essas camadas e a forma como elas se comportam há milhares e milhares de anos atrás. A prática desses sábios, desses mestres, não se limitavam apenas na execução das posturas, isso inclusive já foi mencionado em outros vídeos, né? Não eram práticas restritas aos asanas, às posturas, nem também aos pranayamas, né? Que são os exercícios respiratórios. Eram práticas de uma autoinvestigação muito refinada, muito aguçada, porque apesar da gente estar falando de sábios que viveram há milhares de anos atrás, já tinha, né, dentro da própria prática da tradição védica, esse olhar para o corpo como um todo, um corpo integrado. Então, a primeira coxa que a gente vai ver é Anamaya Kosha. Ana significa literalmente comida. Então, Anamaya Kosha é um corpo feito de comida. É o corpo físico, o tangível, o que a gente consegue apalpar, que a gente consegue visualizar em mim, né, em nós e nos outros seres. Então, esse corpo feito de comida, por ser o corpo físico, está diretamente relacionado à matéria, também é o corpo mais grosseiro. A percepção que eu tenho sobre esse corpo, por exemplo, pode estar associada a outros elementos, como, por exemplo, a própria alimentação. A minha alimentação, ela é adequada? É uma alimentação leve? É uma alimentação fresca? Ou é uma alimentação, por exemplo, que deixa o meu corpo mais estagnado, um corpo mais preguiçoso, que não se movimenta ou que se identifica apenas com os aspectos estéticos, né? O corpo mais malhado, um corpo mais sarado, ou um corpo que às vezes não me fornece, por exemplo, mobilidade, não me fornece flexibilidade, porque de fato ele está mais sedentário, existe uma certa estagnação, não existe motivação de me movimentar. Então, Anamaya Kosha me faz refletir como eu cuido do meu corpo físico. Será que esse corpo físico, né, que eu estou agora encarnada, ele é devidamente cuidado, observado, ou eu estou agarrado, por exemplo, na alimentação como uma forma de compensação das minhas emoções, das minhas ansiedades, das minhas angústias, ou eu penso apenas em promover ao meu corpo movimentos e atividades apenas para uma questão mais estética, uma questão mais de padrão, de beleza. Então, Anamaya Kosha me faz pensar, nos faz refletir sobre a nossa percepção com a matéria, com o corpo grosso, e a partir daí, sutilizando para as próximas camadas. A segunda camada, ela é
ligada ao prana, prana maya kosha, a energia vital, o corpo que pulsa, o corpo que ganha energia, não a partir apenas da minha respiração, dos exercícios respiratórios, mas como eu me interajo com essa energia vital, que pode ser através dos alimentos, como eu disse, são camadas que não estão isoladas, elas se interagem. A partir do momento que a minha alimentação ela é mais leve, ela é mais fresca, consequentemente ela tem mais prana. Mas eu também posso adquirir prana não apenas com a alimentação, nem com os exercícios respiratórios, mas também, por exemplo, com água, com a minha interação com a natureza, com a própria luz solar, com a noite, com a luz da lua, um contato mais próximo mesmo com a natureza, né? Absorver esse prana. O próprio universo é uma grande fonte de energia vital disponível para gente. Então são duas camadas que estão próximas. Uma trabalha o corpo físico, me fala sobre as características do corpo físico, como eu me interajo com esse corpo mais denso, mais grosseiro. A outra camada me fala sobre a energia vital, sobre como eu me interajo tanto com a minha respiração, né, que naturalmente acontece, ou através dos exercícios respiratórios, os pranayamas, né, a grosso modo, traduzido dessa forma, com a própria alimentação, como eu me interajo com a natureza, se eu me possibilito, por exemplo, ficar ao sol, ficar à luz do luar e me interagir com esse prana que está disponível em todo o universo. A terceira camada é Mano Maya Kosha, é o corpo da mente. É como eu estabeleço um vínculo com os meus pensamentos e as minhas emoções. Percebam, eu estou falando de uma camada que vai se sutilizando desde o corpo grosso, o corpo de energia vital e agora o corpo da mente, onde tem os pensamentos, as emoções e como eu me interajo com esses pensamentos e emoções. A partir de uma identificação ou uma análise mais profunda. Acontece que quando a gente tem alguns pensamentos e algumas emoções mais turbulentas, mais instintivas, a nossa tendência geralmente é nos fechar. É uma tendência de negar, de não aceitar a emoção que está vindo. E na verdade, essas emoções, elas falam sobre uma necessidade. Será uma ansiedade, será uma angústia, às vezes uma tristeza, às vezes uma certa inquietação, um medo, um desejo, uma necessidade imediata de ter aquilo, de fazer aquilo. Então, Mano Maya Kosha vai falar dessa nossa relação com os pensamentos e emoções, até onde eu consigo identificar, observar e ter uma análise mais profunda. Mas para isso, de certa forma, eu preciso estabelecer com as outras camadas um movimento que começa com a sutileza, a compreensão e a identificação desses pensamentos e emoções. A quarta camada, ela se chama Vigna Maya Kosha, o corpo de sabedoria. Ela é ainda mais sutil. É um tipo de camada que quando ela está equilibrada, ela vai estar associada a pensamentos mais intuitivos, pensamentos mais contemplativos, mais discriminativos. É uma mente mais intuitiva, onde de certa forma eu consigo me interagir com minha voz interior, esse meu mestre interior. Estando menos identificada com as outras camadas, com o corpo físico, com a camada de pensamentos, eu consigo me interagir com essa camada e perceber onde os meus pensamentos, as minhas emoções e, consequentemente, as minhas ações podem desobstruir os bloqueios, né, que naturalmente todos nós temos, né, os traumas, e com mais sabedoria. A partir daí eu ajo com mais sabedoria, de uma forma mais intuitiva, mais conectada e consigo, de fato, entender a verdadeira natureza
do que está acontecendo naquele momento. É possível ter um contato mais próximo com as emoções, sem negar, sem ter dificuldade em aceitar, porque se não existe uma identificação, eu entendo que essa tristeza vem de algum lugar, existe um motivo para ela existir, e também existe a possibilidade para que, a partir do momento que eu entenda, passar por ela com menos dor, com menos sofrimento, com mais compreensão, com mais abertura, com mais espaço. Sempre falamos no yoga que as posturas possibilitam essa criação de espaço, de flexibilidade, de mobilidade. E sim, eu vou trabalhando esse corpo grosso através das posturas, trabalhando através de uma respiração mais consciente, possibilitando, né, ter mais contato com as emoções de uma forma talvez mais intuitiva, com menos apego, com menos medo, com menos negação. E abrir o nosso corpo para as possibilidades, né? Para que essas camadas que encobrem a nossa verdadeira natureza, elas sejam deixadas para trás e a gente tenha de fato uma dimensão mais ampla do nosso papel e do nosso propósito aqui nessa vida. A última camada é a Ananda Maya Kosha. Ananda significa felicidade, bem-aventurança. Então, essa camada, que é o corpo de bem-aventurança, de felicidade, ela é uma camada mais sutil, é uma camada mais aguçada, mais refinada. Ela está equilibrada, ela está harmonizada, porque houve uma compreensão das outras camadas, houve uma auto-investigação. Então, Ananda Maya Kosha vai falar exatamente dessa conexão com uma felicidade plena, uma felicidade genuína, que não está associada à minha identificação com os meus traumas, com as minhas histórias, com o meu personagem, os vários personagens que foram criados ao longo da minha vida, lá na infância, na adolescência, enquanto adulta. Ela não me fala do meu corpo grosso, que esse apego do eu não quero morrer, eu não quero envelhecer, do medo de não manter um padrão dito pela sociedade. Ananda Maya Kosha nos lembra que a gente já é a felicidade, que a gente já é esse corpo de bem-aventurança. E os objetos externos, eles existem, a gente pode usufruir com prazer, né? Faz parte da vida, com as pulsações que existem, com os desejos que nos movem para ações, mas que essas ações elas sejam mais assertivas, elas estejam mais conectadas com algo maior. Então, Ananda Maya Kosha, esse corpo de felicidade e de bem-aventurança, nos lembra dessa nossa proximidade. Não somos seres isolados, não somos seres distantes da fonte da criação. A gente já é a felicidade. E todo esse estudo desses corpos, dessas camadas chamadas de coxas, é para que a gente perceba todo esse movimento de possibilidade de se utilizar e de compreender e de não se agarrar somente a um aspecto, né, da nossa vida. Às vezes a gente tem muita pulsação, né, muita compulsão por algum aspecto, seja movimentar demais o corpo, porque eu preciso de mais prana, mas sempre associado a manter a estética, a manter o padrão, a manter o corpo físico bonito, né, de acordo com os padrões que a sociedade dita que a gente tem que seguir. Ou às vezes uma mente muito racional, né, Mano Maya Kosha, muito ligada aos instintos, aos desejos, uma mente mais instintiva, né? Uma mente que julga, que está condicionada, né, ao próprio ego, à individualidade. Então, Ananda Maya Kosha, essa camada de bem-aventurança, nos traz essa lembrança de que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Basta olhar, entender o nosso corpo, entender as possibilidades e se conectar com a nossa verdadeira natureza. Então é isso.
Eu espero ter contribuído um pouquinho mais aqui com esse estudo que não se limita apenas aos asanas, às posturas, aos pranayamas e todas as técnicas que a gente vê com mais facilidade aqui, né, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, mas de fato o yoga, enquanto tradição milenar, nos faz um convite para ir além, para que a gente de fato utilize os vários aspectos da nossa vida que estão se interagindo mutuamente, né? Os koshas é isso, são camadas que se interagem mutuamente, elas não estão isoladas. A partir do momento que eu cuido de uma e percebo a importância de cuidar dessa camada, desse corpo, eu tenho a possibilidade de sutilizar as outras camadas e chegar em um movimento e em um momento da minha vida onde eu perceba que a felicidade, ela é mais simples do que a gente imagina. Gratidão pela presença de todos e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Hariom, Namastê. Gratidão.